Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. O nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Nós nos encontramos aqui na Avenida Farrapos 312, próximo ao centro de Porto Alegre. Nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto. E estamos aqui nesta noite juntamente com a área de São Leopoldo Oeste, à minha esquerda, Diácono Gessé, nosso segundo líder da área de São Leopoldo Oeste. Paz do Senhor, irmão Gessé. Paz do Senhor, irmão Arthur. Paz do Senhor a todos os irmãos. É sempre uma alegria estar aqui convosco. Amém. Glória a Deus. E à minha direita, auxiliar irmão Israel. Paz do Senhor, meus irmãos, a todos aqueles que estão videologados conosco, nos acompanhando nesta noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus. Tema hoje nós vamos falar a respeito do temor do Senhor. Então, antes de tudo, como eu também vou estar fazendo aqui agora, eu peço que você nos ajude, compartilhe com seus amigos, enfim, com seus irmãos da vossa área, para que mais pessoas tenham contato com este estudo bíblico, com essa conversa, com esse diálogo que nós vamos ter aqui neste momento. Um tema muito relevante e muito importante. Nós iremos tratar aqui nesta noite. Vou estar compartilhando também com os nossos irmãos de São Leopoldo, para que todos tenham acesso ao que Deus quer falar conosco nesta noite. Compartilhe aí, nos ajude, comente, mande seus questionamentos no chat. A irmã Valquíria pode nos ajudar. E, na medida do possível, nós vamos ajudar os irmãos a responder, enfim, as suas dúvidas que, porventura, os irmãos tiverem. Então, como está escrito aí no nosso cartaz, está ali uma pergunta, né? Que pergunta é essa? Você teme a Deus? Uma pergunta bem impertinente. E embaixo tem uma segunda frase que diz: entenda como este processo acontece. Como que acontece este processo de temer a Deus? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Certamente, se eu perguntar para você, você teme a Deus? Você sabe o que significa temer a Deus? Eu tenho certeza que você vai saber me responder com as suas palavras. É um tema bem relevante, bem conhecido da igreja. Eu sei que os irmãos que estão aqui, enfim, todos nós saberíamos responder, cada um da sua forma, enfim, baseado na palavra, o que significa temer a Deus. Só que hoje, nesta noite, nós vamos buscar entender, por meio deste estudo, como que acontece este caminho de temer ao Senhor. Nós vamos aprender aqui juntamente com o rei Salomão que existe um caminho a ser traçado para nós começarmos a aprender a temer ao Senhor. Amém? Então nós vamos fazer esta conversa aqui juntamente com o irmão Gessé, juntamente com o irmão Israel e convosco que está conosco aí nesta noite. Aleluia. Então, primeiramente, eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Provérbios, que foi escrito pelo sábio Salomão. Vamos ler esta palavra em Provérbios capítulo 2. Uma palavra bem conhecida, que com certeza os irmãos já ouviram falar a respeito desta palavra. Capítulo 2 em diante, a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o
conhecimento de Deus. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que há um caminho a ser traçado, que o rei Salomão, inspirado por Deus, ele nos ensina aqui. Um caminho traçado para que a gente chegue ao entendimento, para que a gente chegue ao entendimento daquilo que significa o temor do Senhor e para que a gente encontre o conhecimento de Deus. Antes eu vou fazer uma pergunta aqui para o irmão Gessé e para o irmão Israel. Os irmãos podem dar uma resposta curta e, enfim, breve, do que os irmãos acham que significa temer a Deus. Então, eu também quero lançar esse desafio aos irmãos que estão aí conosco no chat. Escreve aí no chat. Nós vamos ver aqui as suas respostas. Enfim, o que é temer a Deus para ti? O que significa esta palavra temor? Irmão Gessé, o que significa temer a Deus? Nas suas palavras. Bom, eu acredito que temer a Deus seria respeitar e entender que Ele é soberano e que Ele é o Deus dos deuses, né? E que merece ser respeitado, ser adorado, enfim, nesse contexto. Amém. Irmão Israel. Glória a Deus. Temor, de princípio, né, quando a gente ouve a palavra temor, a maioria das pessoas, né, com exceção de nós que somos crentes e entendemos ela mais profundamente, estamos aqui estudando esse tema e vendo a profundidade dele, né? Mas primeiramente vem a nós a questão do medo, né? Mas nós sabemos, mediante a palavra do Senhor, que ela tem algo muito mais profundo quando se refere ao temor do Senhor, a temer a Deus. E eu acho que o que resume bem o significado desta palavra é que o temor de Deus é a adoração comportamental. É o comportamento que adora a Deus. Exatamente, o irmão Israel tocou no ponto-chave que a gente vai falar aqui nesta noite. Então, comente aí. Eu já vi que uma irmã comentou, apagou, mas está certo que a irmã Duda Rodrigues comentou. Ela botou ali obediência. De certa forma, o temor a Deus vai nos levar à obediência à palavra de Deus, com certeza. Então, os irmãos, cooperem conosco aí, vamos fazer dessa programação uma programação mais interativa. Ó, obediência aos mandamentos. Exato, é isso aí. E antes de darmos continuidade, nós já vemos que tem alguns irmãos aqui nos seguindo. E o primeiro a dar um glória a Deus é o nosso irmão querido lá de São Leopoldo, que hoje congrega em Novo Hamburgo, o irmão Marco Hoffman. Que Deus abençoe o irmão Marco, que foi o meu primeiro líder de jovens. Foi uma bênção ser liderado pelo irmão Marco. Os irmãos aqui que estão comigo também foram liderados do irmão Marco Antônio. Foi o meu primeiro líder também, nós entramos, acho que meio junto, né, na juventude. Exato. Tu se batizou junto comigo, não foi? Foi. Parece que foi. Se batizou junto, parece que foi. Ele não lembra. Se batizou junto comigo, sim. Foi, eu junto. Foi tu, teu irmão. E o irmão Marco Antônio, que está aí conosco, foi nosso primeiro líder. Que bênção. Glória a Deus. Poder ter o irmão Marco conosco, a irmã Thalita Isabel, que já é de casa, todas as programações, ou quase todas, está conosco aí. Irmã Caroline de Alegrete, irmã Aine Elizabeth, irmã Mari Vieira, lá de São Leopoldo, glória a Deus, nossa irmã. Glória a Deus. Irmã Duda Rodrigues, Cauã Oliveira, Esther Escola, Kézia da Rosa Silva. É a irmã Kézia de São Leopoldo? Não, acho que não. Não, é outra Kézia. Kézia Rosa não é. Enfim, vários irmãos aqui, Jonas, Brian, Marco Hoffman de novo, obrigado. Deus abençoe. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Então, a respeito deste tema, o irmão Israel, o irmão Gessé, já colocaram de forma sucinta o que eles entendem como temer a Deus. E vamos então, juntos aqui, nos aprofundar neste tema que o rei Salomão nos traz aqui. Então, a primeira coisa que o rei Salomão ele fala é a voz de Deus através da boca do rei Salomão neste momento. E ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras, versículo 1,
e esconderes contigo os meus mandamentos. Então, nós vemos que há uma primeira atitude a ser tomada pelo crente para começar a aprender a temer a Deus, a conhecer o temor do Senhor, a conhecer e a achar o conhecimento do Senhor. Mas antes disso, nesta palavra aqui que nós lemos, nós vemos que este ato de temer a Deus, irmão Gessé, ele está estritamente ligado com a capacidade que Deus nos concede de guardar a sua palavra. Por quê? O ser humano, irmão Israel, quando ele nasce, enfim, desenvolve a sua vida aqui na Terra, ele não tem esta capacidade. Esta capacidade de reter a palavra de Deus, de guardar a palavra no coração, não é uma capacidade inata do ser humano, mas é uma capacidade que Deus nos concede por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, de nós termos contato com a sua palavra, guardar a sua palavra. Então, nós vemos aqui que temer a Deus, como disse o irmão Israel, ele é um comportamento a ser alcançado pelo cristão, não mediante a nossa própria capacitação, mediante o nosso próprio esforço, mas é o próprio Deus que nos capacita a nos comportarmos de uma forma que agrada a Ele. É interessante, que eu acho que uma maneira de nós exemplificarmos isto é, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quando alguém vem e nós diz assim, olha, o teu comportamento ele é diferente. O jeito como tu se comporta, as atitudes que tu toma, o jeito que tu fala, ele é diferente. Ou seja, a pessoa que ela é ímpia, ela tá vendo algo diferente na tua vida, que é Deus na tua vida. Ou seja, isso é o temor de Deus na tua vida. Esse comportamento que aponta para a presença de Deus na tua vida, que a pessoa vem e diz, olha, tu é crente, né? Porque o jeito que tu te comporta, tu fala, é diferente, né? É o temor de Deus sendo refletido por meio do nosso comportamento. E o comportamento, irmãos, comportamento é um tema que está muito em alta, na verdade está muito em alta desde a Grécia Antiga. O que aconteceu na Grécia Antiga por meio dos filósofos? O que eles buscavam entender e buscavam estudar? Desde a etapa antes da psicologia ser uma ciência, o ser humano sempre já procurou entender a si mesmo, como que funciona os seus comportamentos. E nós vemos que em paralelo a isso, um pouco mais à frente, né, os filósofos já buscavam isso na Grécia Antiga há muito tempo, antes de Cristo, enfim. E nós vemos aqui na palavra de Deus que o próprio Deus, ele se interessa por este assunto. O próprio Deus, ele olha e ele quer ver se o nosso comportamento ele está ou não aprovado diante dele. E o que é o comportamento? O comportamento humano, ele é a nossa conduta. O nosso proceder é um conjunto de reações que são observáveis diante de circunstâncias que o próprio Deus nos coloca, como o irmão Israel falou. Daqui a pouco Deus nos coloca diante de uma circunstância adversa no nosso trabalho, na nossa escola, e como que nós vamos nos comportar? Qual vai ser a minha reação como crente diante das adversidades? Então nós vamos ver aqui que o temor do Senhor é isso. É interessante nós vermos como o temor do Senhor, o conhecimento que a palavra de Deus nos dá em cima desta palavra, né? Ela refuta o que muitas igrejas pregam hoje em dia, né? Que é aquela famosa frase que nós já ouvimos muitas vezes, Deus só quer o coração, né? Deus não só quer que você adore. Se você tem seu pensamento ligado com Deus, como um colega meu no meu serviço disse, mas eu tenho Deus no meu pensamento. Outras pessoas dizem, eu tenho Deus no meu coração. Deus não precisa se envolver com todas as áreas da minha vida, mas ao contrário.
né? Exato. É algo extremamente abrangente em todas as áreas da nossa vida. Deus é perfeito quando nós buscamos o entendimento de Deus, a perfeição de Deus, né? A direção de Deus para todas as áreas da nossa vida, né? Na verdade, isso aí, irmão Israel, a gente já aprendeu sobre isso. Esse pensamento que o irmão está citando aqui é um pensamento que está incutido na mente humana, que na verdade já vem acontecendo desde os tempos lá dos apóstolos. Quando, por exemplo, havia aquela manifestação daquela doutrina dos gnósticos, do gnosticismo, como a gente aprendeu já na nossa escola bíblica. O que os gnósticos eles pregavam? Que a matéria ela é má, ou seja, que o nosso corpo ele é mau e que basta eu ter Deus no meu entendimento, no meu coração, basta eu ter este conhecimento elevado deste ser superior. Ou seja, a salvação ela é alcançada por meio deste conhecimento e não por obras, ou seja, não por algo que eu vou fazer por meio do meu corpo. Então, se é por entendimento, se eu tenho Deus no meu coração, eu posso usar o meu corpo, que ele é mau mesmo, para usufruir do pecado, dos desejos da carne. Corroborando com o que os irmãos estão citando, eu vejo aqui Jeremias capítulo 3, versículo 6, que Deus faz uma exortação a Israel e a Judá, dizendo: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Aí depois, Deus vai dizer: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a despedi a pérfida Israel, e lhe dei carta de divórcio, olha só o que Deus fala, vi que a sua falsa irmã Judá não temeu a mim, mas ela mesmo se foi e se deu à prostituição. Então Deus está dizendo que Judá, no seu interior, no seu coração, foi falso. E Deus diz: Judá foi pior ainda do que Israel, porque no seu coração ela foi hipócrita comigo, foi falsa comigo, ela não me amou de verdade. E assim muitas vezes nós, né? O ser humano é falso diante de Deus. Deus até diz: eu até pensei, Deus agindo aqui dizendo: até pensei que voltaria, essa é a expressão que ele usa. Pensei que voltaria para mim, mas não voltou. Não temeu a Deus no fundo do coração, né? Que coisa, né? Não teve uma mudança. Está falando de prostituição, né? De uma vida corrompida. E semelhante a isso, o próprio profeta Isaías, usado por Deus, ele se dirige ao povo de Judá como bêbados. Ele disse: olha, bêbados estão, mas não de bebida forte, não de vinho. Andam como cambaleando, mas não de bebida forte. Ou seja, o pecado, as obras da carne, os levaram a uma corrupção da consciência deles diante de Deus. Eles estavam ali como bêbados. O que acontece com o bêbado? O bêbado, ele tem ali o seu dia a dia, quem sabe, né? Mas daqui a pouco ele tem esse hábito, vai para uma festa, final de semana, bebe e entra naquele período ali onde ele começa a fazer coisas que ele não faria se ele tivesse são, né? Ele se sente mais deslocado agora, né? Mais alegrinho, como dizendo assim, e ele acaba fazendo coisas que ele não faria se ele tivesse em sã consciência, em sobriedade, em sensatez. Então, as obras da carne nos levam a isso. Mas vamos voltar ao assunto aqui, que o tema é tão maravilhoso que não que nós saímos do assunto, mas vamos voltar aqui para que a palavra de Deus nos diz em Provérbios. Mas é exatamente isso aí. A falta de temor. O povo já não estava com a sua mente cauterizada. E as atitudes deles não estavam agradando a Deus. Então, irmãos, ali no livro de Provérbios, voltando, Salomão diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
Deus está nos falando nesta noite. Primeira coisa para aquele que quer aprender a temer a Deus, precisa aceitar as palavras de Deus. Então nós vamos ver aqui que nesta versão que eu estou aqui, a versão corrigida diz aceitar. A versão King James, fiel, diz se receberes a minha palavra. Na versão atualizada também diz aceitar. E se nós formos olhar o significado do grego, no original, esta palavra, um dos seus significados é tomar posse. Então, primeiro ponto, filho meu, se você tomar posse da minha palavra, se você aceitar, se você receber a minha palavra, você precisa agora atingir uma nova etapa e esconder contigo os meus mandamentos. Então, em primeiro lugar, a gente tem que receber a palavra de Deus. A gente tem que estar com o nosso coração receptivo pela palavra de Deus. E após receber a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo aqui que eu preciso guardar esta palavra. E olha que interessante, esta palavra que Salomão ele usa aqui, esta palavra guardar, em outras versões diz quer dizer, aqui ele usou a palavra esconder, em outras versões diz guardar. Esta palavra esconder, ela tem um sentido de guardar algo para que ninguém venha ter acesso, para que ninguém venha achar. O sentido de alguém que está ali como um vigia, como o sentinela está cuidando de uma cidade em cima de uma muralha, atento ao exército inimigo. Então, esse é o sentido desta palavra. Pode falar, irmão. Se o temor do Senhor, né, ele é o comportamento que adora a Deus, então primeiramente nós temos que ter conhecimento de que comportamento é este, né? E é através da palavra de Deus. Quando nós tomamos posse do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos ter um entendimento de que comportamento é esse. É aí que nós né? vamos entender a vontade de Deus, o que é que Ele quer de nós, né? Qual é o propósito dele para a nossa vida. É a palavra que vai mostrar. Exato. É a fonte mais segura de entender a vontade de Deus, é a palavra. É isso que nós temos visto, né, nas revistas de escola bíblica, né, que o evangelho é comportamento, a palavra de Deus é um estilo de vida, é um modo de vida. Né? Exato. Exato. Então, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Eu gostaria de fazer um paralelo com uma palavra que se encontra lá em Êxodo, capítulo 19. Um paralelo desta palavra de Salomão com uma palavra em Êxodo. Que, de certa forma, Moisés ali também traça este caminho de temer a Deus. O povo estava aprendendo também a temer a Deus, né? O povo tinha sido liberto do cativeiro do Egito. Começou a ter experiências com Deus, começou a passar por esta tentativa de guardar a palavra de Deus, né? Deus falava, o povo por muitas vezes obedeceu, experimentou os milagres de Deus, mas por vários momentos tinha dificuldade de guardar a palavra, aquilo que Deus tinha falado, e murmuravam. Enfim, o povo de Israel estava num processo de entender esta vontade de Deus, de entender este temor do Senhor. E olha só, no capítulo 19 de Êxodo, a palavra nos diz assim, no versículo 5, Moisés se dirigindo ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Olha só, Deus falando para Moisés aquilo que Moisés deveria falar para o povo. Então, nós vamos ver no versículo 10, Moisés se manifestando ao povo. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã
eles lavem as suas vestes e estejam prontos para no terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Versículo 11 que lemos. Então, Moisés, dirigido por Deus aqui, Deus falando para Moisés, a mesma coisa. Olha só, primeiro vocês precisam diligentemente ouvir a minha voz, ou seja, receber a minha voz, receber a palavra que eu vou transmitir por meio da minha voz. E, após, vocês precisam guardar o meu conserto, que é uma palavra, é outra palavra hebraica, diferente da palavra esconder, que Salomão usou, só que elas têm um sentido semelhante. O sentido é muito semelhante, elas se complementam, estas palavras. Olha só, a palavra que Salomão usou é a palavra grega, esconder ali, a palavra grega tsafã, que significa armazenar, tesouro, esconder de ser achado de alguém. E Moisés usa a palavra shamer, que significa guardar, observar, dar atenção, encarregar-se de vigiar. Tremendo. Então, olha só, Deus nos coloca, como a gente já falou, como vigias da palavra de Deus aonde? No nosso coração, não no coração do irmão, do ciclano, do beltrano, como é de costume, né, da nossa natureza humana, querer guardar a palavra no coração do outro, Sim. do próximo. Mas Deus ele está nos ensinando aqui, se a gente quer temer a Ele, nós temos que ser vigia desta palavra. Guardar ela, esconder, para que o inimigo não tenha acesso a ela. E nós vamos ver a partir de agora como que nós vamos ter êxito, irmão Israel, irmão Gessé, nesta ação de guardar a palavra. Como nós vamos alcançar o êxito neste processo? Então, Moisés, por meio da voz de Deus aqui, ele expressa, Deus expressando a vontade a vontade dele para o povo de Israel. Qual que era a vontade dele no versículo 6? Vós me sereis reino sacerdotal. Desde lá do princípio, desde lá de Êxodo, Deus mostrando para o povo que a vontade de Deus era que eles viessem a ser sacerdotes. Ou seja, era que eles viessem a ter um contato direto com Deus. Como a gente ensinou os jovens lá de São Leopoldo. O sacerdote, o que era o sacerdote? O que era o sacerdote, irmão Gessé? Qual que era a função do sacerdote? Exercer a sua tarefa no templo, guardar as coisas de Deus, trabalhar em prol da obra. E apresentar a oferta na presença do povo. Senhor. Exatamente. Apresentar a oferta do povo diante de Deus. O sacerdote ele fazia essa intermediação entre Deus e o povo, né? O povo levava ali o seu sacrifício por pecados, enfim, de agradecimentos, os manjares. E Deus está dizendo aqui que ele queria que o povo tivesse esse acesso direto com ele. O que acontece agora é o que a Bíblia nos diz no Novo Testamento. Agora, vós sois sacerdócio real. Exato. Repousa sobre a igreja essa autoridade agora. Exato. E como Israel falou, isso é o que nós estamos vivendo hoje, mas Deus já estava manifestando lá naquele tempo. Só que nós vamos ver aqui que o povo não tinha ainda condições de ter esse contato com Deus por causa da carne. A lei é perfeita, a lei é boa, os mandamentos do Senhor são perfeitos. E serviram para mostrar, ela é tão boa que serviu para mostrar que realmente nós precisamos de algo superior, de alguém superior, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus. E hoje nós somos sacerdócio real. Mas aqui o povo, ele não alcançou este projeto de Deus. Ali o sacerdote ele levava oferta, né? Agora nós sendo sacerdote, nós levamos a nossa vida como oferta ao Senhor. Exato. Como uma adoração. Sacrifício aceitável. É por isso que Paulo também escreve ali em Romanos 12, né? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso sim é o culto racional vosso culto verdadeiro. racional. Exato. E o que
O que é? A gente está adiantando algumas coisas aqui, mas não tem problema. O que é o nosso culto racional? O que é o nosso culto aceitável diante de Deus? O nosso sacrifício aceitável diante de Deus? São os nossos comportamentos. O nosso culto racional não é somente nós irmos à igreja e cultuar com a nossa razão, ter um entendimento, né? Mas o nosso culto racional, ele é a todo momento. Orai sem cessar é a nossa vida, é a nossa intimidade, é o nosso culto no trabalho. Quando a gente está no trabalho, trabalhando, na escola, a nossa vida tem que estar ali naquele ambiente cultuando a Deus. Por meio do quê? Dos nossos comportamentos. E o que é isso? É o temor de Deus. E como que isso começa? Eu recebendo a palavra e eu guardando a palavra. E agora nós vamos entender como que eu faço para guardar esta palavra. Né? Como é? Qual é o segredo? O segredo de guardar a Qual é o palavra. segredo? Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Glória é uma a Deus. revelação inesgotável. Deus sempre tem coisas novas para nós. Então, nós vemos aqui que Deus falando para Moisés: Moisés, o meu povo precisa de forma diligente ouvir a minha voz. Depois eles precisam guardar o meu conserto, para que então eles venham ser a minha propriedade. Glória a Deus. Moisés, eu quero me manifestar diante do povo. Então, Moisés, tu vai descer lá e você vai dizer para o povo se santificar. Olha aí, já é um spoiler de como nós vamos guardar a palavra. Tu vai dizer para o povo se santificar. Porque dentro de 3 dias eu vou me manifestar no monte. No monte. Aleluia. Antes de entrarmos nesta questão de guardar, vamos ver o que aconteceu quando Deus se manifestou no meio do monte. Então Moisés, versículo 14, capítulo 19 de Êxodo, desceu do monte. Moisés santificou o povo. O povo lavou as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao 3º dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu que no 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno. Meu Deus. E todo o monte tremia grandemente, o sonido de buzina ia crescendo, e em grande maneira Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte do cume, chamou o Senhor a Moisés ao cume, e Moisés subiu. E nós vamos ver no capítulo 20, e no versículo 18, e todo o povo viu os trovões, relâmpagos e sonido de buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: preste atenção, irmãos, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Vamos entender esta palavra. Vamos entender esta palavra, irmão Israel. Deus disse para o povo: vocês precisam se santificar. Amém? Amém. Se santificar, porque eu quero me manifestar no meio de vós. No meio de vós. E o povo se santifica. O povo ali lava suas vestes. Esta palavra santificar é um verbo, obviamente. Santificar é um verbo grego, um verbo hebraico, perdão. É um verbo hebraico que tem o sentido, como os irmãos conhecem, de separar. Olha, vocês vão se separar
Porque Deus, Ele quer ter um encontro. Deus, Ele quer ter um encontro com vocês. Esta palavra é a palavra hebraica Kadesh, que significa ser separado, consagrado, se preparar, ser dedicado. Eles se separaram para aquele momento de ter um encontro com Deus. E se eles se santificaram, irmão Israel? Ou seja, se eles se separaram, se eles colocaram na prática este verbo, Kadesh, por que eles não conseguiram ter este contato com Deus? Por que eles temeram a Deus naquele momento? É uma pergunta interessante, né? Se eles se separaram, eles fizeram aquilo que Deus pediu para eles fazer? Eu acredito que o que nós estamos falando aqui, né? Que nós estávamos falando no primeiro passo. O primeiro passo era guardar e tomar posse do conhecimento da palavra, para através dele, né, conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento do que é o comportamento que adora a Deus, né, através disso, né, nós temos o temor de Deus nas nossas vidas. E agora o segundo passo é como ter o temor de Deus na nossa vida, né? O que acontece é que se é um conhecimento, se é o conhecimento que nós precisamos ter, o que nós precisamos, vindo à presença de Deus, estando na presença de Deus, tendo o conhecimento do mundo, né? Estamos nós envolvidos no nosso dia a dia com o conhecimento do mundo, né? Com as coisas do mundo. E agora vemos a palavra de Deus que para nos achegarmos a Deus, nós precisamos nos santificar, ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo para nós nos esvaziar, para nos afastar a nossa mente do conhecimento do mundo, né? A nossa vida, a nossa mente funciona como um cartão de memória, basicamente, né? Se ele estiver cheio das coisas do mundo, não consegue estar cheio das coisas de Deus. Exato, tem que deletar. E acredito que era isso que acontecia com o povo, né? Se santificava de certa forma, mas a sua mente ainda estava cheia das coisas do mundo. Estava lá no Egito. Né? Então a sua mente não estava santificada, não estava limpa, não estava purificada. Eu acredito que é por isso que no versículo 2 de Romanos ali, né, já diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para aí sim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se vocês não renovaram o entendimento, vocês não vão temer a Deus de verdade, vocês não vão viver uma vida de adoração. Vai ser superficial, vai ser algo superficial. Exatamente isso, irmãos, exatamente isso. Então, o que aconteceu com o povo? Na hora que Deus se manifestou, e olha como Deus se manifestou. Deus se manifestou, irmãos, de uma forma estrondosa. Era buzina no monte, era monte fumegando, olha, era, meu tremenda. Deus, fumaça para tudo que é lado. E Deus se manifestando ali, o povo ficou com medo. O povo temeu a Deus. Agora nós vemos aqui então, como Israel falou lá no início, que as pessoas muitas vezes relacionam a palavra temer com o medo. E é uma verdade. Esta palavra hebraica, ela tem dois sentidos. Temer no sentido de nós termos medo de alguém, de algo. E temer no sentido de reverência, de respeitar. Olha só, o povo, no momento que teve contato com a glória de Deus, eles se afastaram. Ou seja, eles viram que eles não tinham condições de ter o contato com Deus. Ou seja, eles viram ali, de certa forma, nós tendo este conhecimento hoje em dia no Novo Testamento, no Novo Concerto, este conhecimento mais amplo da palavra, eles viram que eles ainda não tinham a capacidade dada por Deus, não mérito humano, de ser sacerdote, como era a vontade de Deus, de ter o contato direto com Deus, pois eles temeram. Aí eu vejo, irmãos, que não basta eu me santificar. Porque o que é santificar? Como falamos já, separar. Não basta eu me separar, eu preciso me manter separado.
A palavra de Deus, meu Arthur, vai dizer, o apóstolo Paulo citando esta ação da Páscoa, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí eu fui pesquisar, o fermento foi usado nos primórdios pelos egípcios, né? Os egípcios utilizaram ali essa ação do fermento. E Deus manda que na Páscoa o pão ali seja feito, né, sem o fermento. O que eu entendo nessa palavra aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa? Uma coisinha pouca do Egito, do mundo, né, que representa para nós, minuciosamente se infiltrando nesse pão que deve ser nós ali, asmo, né? Este pão não pode ter um pouquinho de fermento, algo do mundo, porque senão não vai ser plena, a santificação não vai ser completa. Um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Se o Egito estiver, pelo menos 1% do Egito, 0,1%, não há santificação completa, e a nossa vida com Deus vai ser baseada no medo e não na reverência, e não no amor pela presença dele. Exato. Esse é o ponto. Essa era a condição do povo de Israel neste momento. Eles estavam sendo provados por Deus. E eles falaram aqui, eles pediram: Moisés, fala tu conosco, senão a gente vai morrer. E Moisés fala para eles: não temais. Aqui Moisés está falando não temais no sentido de não tenham medo. Não tenham medo. Não no sentido de reverência. Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós. Olha só que coisa tremenda. A manifestação de Deus naquele momento veio para provar o coração do povo diante de Deus, para provar qual era a condição, qual seria o comportamento do povo diante de Deus. Eu entendo aqui por meio desta palavra, irmão Gessé, claramente que a nossa peregrinação na terra é uma provação onde Deus está a cada dia diante das provas, vendo qual é a nossa condição diante dele, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa conduta, o nosso proceder, qual é as nossas reações diante dele. Deus vivo. Aleluia! Glória É a isso Deus. que Deus está falando aqui. Eis que eu estou aqui para vos provar, para que o meu temor esteja diante de vós. Olha só, não temais, não tenham medo. Eu estou vos provando para que agora o medo saia e para que o meu temor esteja diante de vós. Para que vocês venham começar a aprender o que significa temer a Deus. Este é o objetivo, irmãos, desta conversa, deste estudo bíblico, é fazer com que você, como eu aprendi com o rei Salomão, com Deus falando comigo, me ensinando, Deus quer te ensinar, Deus quer fazer você compreender como que a gente chega a este conhecimento do temor de Deus, o que significa temer a Deus, como é este processo para eu temer a Deus. Aleluia. Agora nós vamos chegar no ponto chave, irmãos. Nós vimos aqui que não foi suficiente o povo se santificar, o povo colocar na prática o verbo hebraico kadesh, ser separado. Eles precisavam se manter separado. Agora, eu quero me reportar ao Novo Testamento com os irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 12 e 14, se não me falha a memória. O irmão Israel vê para nós se é isso, capítulo 12 e 14, eu acho que fala a respeito da santificação. 12 e 14. Eu acredito que é isso. Segui a paz, exatamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez, lê para nós. Mais alto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver, irmãos, o que essa palavra quer nos dizer aí. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós temos que seguir a paz. Não vamos nos deter na paz, apesar de ser um assunto importante também, pertinente. Mas vamos ir para a santificação. Seguir a santificação. O que significa esta palavra seguir? Seguir algo. Perseguir algo. Esta palavra, o sentido dela, exatamente como está aqui
mas se nós formos ver no significado dela, no dicionário Strong, que ela tem um sentido figurado de alguém que corre rapidamente para alcançar uma meta. Ela persegue uma meta. Então, quando a Bíblia está dizendo, nós como igreja precisamos seguir a santificação, a paz, nós temos que entender que a santificação é uma meta para o cristão. É uma meta a ser seguida. E nós vamos ver aqui que a santificação, ou em algumas versões de seguir a santidade, já não é mais o verbo, como lá no hebraico. Que o povo tinha que se santificar, era o verbo. Agora a Bíblia está dizendo que sem a santificação ou sem a santidade, ou seja, sem este estado, santificação aqui é um substantivo, é um estado santificado, é o nosso estado diante de Deus, é o estado que nós alcançamos mediante o verbo de se santificar. Amém? A Bíblia chega a nos dizer para nós sermos santos, né? Como Deus é santo, né? Exato. Então, é um estado permanente na nossa vida, né? Senão, se a gente nos tornarmos inconstantes na presença de Deus, nós nos santificamos. Mas isso não é algo constante na nossa vida, também tomar um banho e depois se atirar na lama, né? Exato. Ou como a Bíblia diz, né, em 2 Pedro aqui 2:22, que o cão que voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada é o espojador de lama, né? Misericórdia. Porque se você se santifica, você se purifica, mas isso não é algo constante, você vai se sujar, você é o cão que volta pro vômito, você volta às práticas velhas, carnais e mundanas novamente, né? Irmãos, por isso os irmãos vão entender o que a gente está querendo dizer aqui. Por isso que nós precisamos estar atentos, Aleluia. Sensíveis ao sistema, entender que este sistema jaz do maligno e que o diabo ele quer que nós venhamos a estar engodados com a nossa mente cheia das coisas desta terra. Já vamos continuar, antes vamos olhar aqui no nosso chat o que está acontecendo. Os irmãos já estão aqui comentando. Irmãos, comentem. Comentem o que os irmãos estão achando, se estão entendendo. Por favor, quem está entendendo, escreva aí, glória a Deus. E quem não está entendendo, escreva aí, misericórdia. Que daí a gente vai tentar explicar de uma forma melhor. A gente que é professor de escola bíblica, eu tenho minha esposa em casa, a irmã Isabel, e às vezes ela me ajuda ali, Arthur, esse ponto aqui não foi bem explicado. Então a gente que é professor, a gente tem que se fazer entender, né? A gente tem que explicar da melhor forma possível para que a fé venha a ser acrescentada na vida dos irmãos. A palavra, né? Glória a Deus. Ela é acrescentada a fé é acrescentada por meio de ouvir a palavra. E essa palavra tem que ser compreensível, né? Não é simplesmente ouvir a palavra, mas ouvir no sentido de compreender o que está ouvindo. É isso que a palavra de Deus fala, no seu significado. Vamos lá, irmãos. Comentem aí. Tem alguns irmãos aqui falando. A irmã Mariana, temer a Deus é respeitar, reverenciar a Deus, reconhecendo sua grandeza, exatamente. Temor é ter escola, o temor a Deus é receber a revelação do seu Espírito Santo, de agradar a Deus, de estar no centro da sua vontade. Irmão Cauã Oliveira, temor a Deus é não se contaminar com o mundo. Exato, irmãos. Todos os irmãos estão corretos. Há N formas de nós escrevermos o que significa temer a Deus. Vamos então dar continuidade. Estávamos falando aqui de seguir a santificação. Então, é perseguir no sentido de uma meta. E que a santificação, então, ou santidade, é um estado que nós temos que nos encontrar como crentes, né? Mediante o verbo se santificar. Então, além de nós nos separar, Deus quer que nós venhamos nos manter neste estado de santidade. E é justamente esta dificuldade que o povo de Israel tinha. Eles se santificavam, Deus se manifestava, Deus operava milagres,
água da rocha, pão do céu, maná do céu, Na mar se realidade, abrindo. essa é a dificuldade que o homem tem. Exato. O Não ser humano, de forma geral, né? A sua maldade natural sem Deus, né? O seu pecado não consegue de forma nenhuma agradar a Deus, né? Jamais. E nós, como crentes, temos que lutar contra esta natureza terrível, terrível, que nós vemos muitos irmãos queridos que às vezes se encontram como o povo de Israel. Eles, em determinado momento, estão ali, reverenciam a Deus, agradam a Deus, mas daqui a pouco já estão pecando, já estão desagradando. Então, há uma inconstância. E lógico, irmãos, que isso é um processo, a santificação é um processo que vai acontecer até a volta de Jesus. Deus ele vai nos santificar, nós vamos ver aqui mais para frente, ou já posso adiantar, que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O nosso espírito, a alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Deus, até a vinda do Senhor Jesus, ele vai trabalhando no nosso vaso, na nossa vida. Então, não se desespere se você errou, se você pecou. Isso é normal, só que não se acomode com o erro. Continue se santificando, continue colocando o verbo se santificar na prática. Eu quero Glória a Deus. tocar em mais um ponto aqui, irmãos. A palavra de Aleluia. Deus é algo... Ela é muito profunda. Então, nós vimos no Antigo Testamento, quando o povo ele se santifica, a palavra Kadesh, ser separado. No Antigo Testamento, eu falei certo? No Antigo Testamento, Sim. Kadesh, ser separado, santificai-vos. No Novo Testamento, o verbo que tem este mesmo sentido que no Antigo Testamento é a palavra grega agiatsu. E esta palavra ela vai ainda mais fundo, irmão Gessé. Não é simplesmente se separar. Mas olha o que significa. A palavra agiatsu tem um sentido, irmão Israel, de se limpar externamente e purificar internamente por meio da renovação da alma, ou seja, por meio da renovação dos meus pensamentos. Então, enquanto lá no Antigo Testamento tinha este sentido de se separar, mais externo, lavai as vossas vestes. No Novo Testamento, agora com o Espírito Santo sobre nossa vida, a graça de Deus salvadora se manifestou Aleluia. a todos os homens, né, para que renegadas a impiedade, as paixões mundanas, venhamos a viver de forma sensata. Ou seja, mente renovada, esta alma renovada, pensamentos renovados. Então, no Novo Testamento, nós vemos então que esta palavra santificação, a santificar, este verbo, ele tem este sentido mais profundo. E aí já cai por terra aquilo que o irmão Israel falou lá no início, que as pessoas, muitos dizem, não, Deus quer somente o coração, né? E aqui nós estamos vendo que essa santificação, ela vai lá na alma, vai lá na nossa mente, na nossa compreensão, que reflete os nossos comportamentos. As pessoas têm uma tendência, né? O ser humano tem essa tendência de achar que a nossa relação com Deus e os benefícios, eles abrangem só o que é espiritual, né? Não acabam enxergando que Deus ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, tanto física, como também a área da nossa vida emocional, né? Na nossa alma. E quando nós buscamos satisfazer o nosso corpo físico e a nossa alma mediante o conhecimento da palavra de Deus, nós enxergamos que os benefícios disso também, né? Aleluia. Deus ele se preocupa, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vimos o povo de Israel lá no princípio, né? Quando Deus, né, apresenta alguns animais que o povo não deveria comer. Por que o povo não deveria comer, né? O povo não se contaminar, porque aquilo... O povo não tinha um preparo, né,
Não tinha uma capacidade para preparar aqueles alimentos e não se contaminar, não acabar adquirindo uma doença, alguma enfermidade, né? Então, desde lá do princípio, desde o Antigo Testamento, Deus tendo preocupação com o povo, algo relacionado ao corpo, né? Algo relacionado ao físico, né? Para que o povo se santificasse nesse aspecto também. Então não é somente algo espiritual. Abrange também, por isso que a Bíblia vai nos dizer no versículo, eu já citei várias vezes lá para os nossos jovens de São Leopoldo, que é 1 Coríntios 10, 31, que é: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então o temor do Senhor, ele abrange todas as horas da nossa vida. Por isso que aqui o irmão Arthur leu também 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala da santificação no corpo, na alma e no espírito. Quando nós santificamos todas essas áreas da nossa vida, direcionamos, buscamos a direção do Senhor para todas as áreas da nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa saúde física, né? Para a nossa alma. Deus, quando nós buscamos direcionar a nossa mente para Deus, né, recebendo saúde emocional, né? Exato. Então, não é só o espiritual, não é somente benefício espiritual. Quando nós voltamos todas as áreas da nossa vida, Deus tem benefício para a nossa saúde. É também aquele crente, por exemplo, que vive comendo besteira, vamos dizer assim, né? Pessoa, né, só come, sei lá, X, hambúrguer, outros alimentos que fazem mal à saúde, né? E daí o refrigerante é um bom exemplo, eu acho, né? Refrigerante. Toma refrigerante. E daí lá na frente vem a consequência, né? Daí, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Não cuidou do corpo, não santificou o corpo. Não santificou o corpo. Daí vem como consequência que o homem plantar, ele vai semear. Não estamos aqui aplicando uma doutrina que não pode tomar mais refrigerante, né? Mas ter o cuidado, né? É obviamente, se eu tomar refrigerante todo dia, se eu trocar a água pelo refrigerante, tem pessoas que fazem isso. Se o meu almoço todos os dias ser X, ser McDonald's, ser hambúrguer, enfim, né? Ou tantas outras coisas, eu não estou vigiando e não estou santificando o meu corpo. A Bíblia nos alerta a termos um cuidado com o nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, exatamente, né? Então, Deus é justo. Se nós estamos semeando o mal para o nosso corpo, nós vamos colher o mal, né? E de certa forma, neste aspecto, que a gente está falando da questão da alimentação, nesse ponto aí a pessoa ela não está entendendo o que é o temor do Senhor. Exato. Né? Deus nos criou planejou tão bem, né? Fez com tanto amor, e às vezes a gente destrói o templo do Espírito Santo, assim, fazendo esse tipo de coisa, né? Má alimentação, enfim, outra série de coisas. A nossa própria mente, muitas vezes, né? Colocando coisas que não devem, prejudicando a nossa mente e causando mal para o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, né? Nosso corpo, de forma geral. Outro exemplo que eu já citei algumas vezes também é, por exemplo, na palavra de Deus nós vimos a importância do casamento ser monogâmico, né? Por que isso? Olha, quando nós olhamos para os ímpios, né? Hoje, nos dias de hoje, existe muito a DST, doenças sexualmente transmissíveis. Se as pessoas, né, tivessem esse entendimento de andar segundo a palavra de Deus, se casando, tendo esse relacionamento baseado na palavra de Deus, não existiria DST. Não existiria esse mal para essas doenças, né, para o corpo físico humano. Isso é santificação do corpo. Quando nós nos preocupamos em andar na palavra de Deus e nos casarmos, temos um relacionamento segundo a vontade de Deus, nós também, né, estamos nos santificando e Deus está nos livrando de adquirirmos doenças e enfermidades. Exato. A santificação, na verdade, ela é um benefício para o ser humano, né? Para a gente que tem a revelação da palavra de Deus, me manter num estado de santidade é saúde. É saúde para o corpo, é saúde para a mente, para a alma, é saúde para o espírito, que é lá onde Deus tem um contato conosco. E nós vamos ver aqui que o porquê devemos nos manter neste estado de santidade.
de santificação. A palavra então diz lá em Hebreus: santificai-vos, ou melhor, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aqui um ponto importantíssimo, irmão Israel. E os jovens que nos acompanham, que estão nos ouvindo. Aqui um ponto muito importante. Nós temos que seguir a santificação se nós queremos ver a Deus. Ver a Deus. Esta palavra ver, ela tem um duplo sentido. Ela tem o sentido literal, de eu ver com os meus olhos, com a minha visão. E ela tem um sentido me fugiu a palavra. Ao contrário de literal, é um sentido figurativo. Exato. Um sentido figurado. Que é tu enxergar com a mente. Tu perceber, experimentar. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Se tu queres perceber Deus na tua vida, perceber Deus nas tuas escolhas, perceber Deus, enfim, em tudo. Se tu quer ter experiência com Deus, se mantém em santidade. Se mantém separado. Todos os dias aplique o verbo hagiatsu. Todos os dias hagiatsu. Todos os dias santificação da alma, santificação do corpo, santificação da mente. Falhou, pecou, se humilha, Aleluia. pede perdão para Deus, se arrepende e se mantém santificado. Se mantém santificado. Oh, glória a Deus! Se queremos ter experiências com Deus, precisamos nos manter num estado de santidade. E olha só que interessante, irmãos. Nós lemos aqui que a palavra grega hagiatsu, este verbo santificar, ele tem esse sentido de limpar externamente, limpar internamente, renovação da alma, renovação da mente, e também tem um sentido, um significado, esta palavra hagiatsu, de venerar. O que é venerar, Israel? Venerar nada mais, nada menos do que tu honrar alguém, respeitar alguém. Então eu entendo aqui que quando nós nos santificamos, quando Deus começa a agir na nossa mente por meio da graça salvadora, como a gente está aprendendo na revista Escola Bíblica, esta renovação, esta ação que eu pratico de me santificar vai me levar a venerar a Deus, vai me levar a honrar a Deus, vai me levar a temer ao Senhor, vai me levar a entender o que significa temer a Deus. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Este é o significado desta palavra. Por isso Salomão, então, ele vai dizendo lá: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. Agora ele vai dizer: para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, inclinares o teu coração ao entendimento. Ele está dizendo: se você receber a palavra, aceitou a palavra, tomou posse da palavra, segundo estágio, escondeu a palavra no coração, no versículo 2 ele vai dizer que agora você vai se fazer atento à sabedoria. Quando você consegue, por meio da santificação, guardar a palavra de Deus no seu coração, no meu coração, nós agora começamos a nos inclinar para a sabedoria. Aleluia. Nós começamos a ter uma vida mais sábia diante de Deus. Uma vida mais sábia diante dos meus relacionamentos interpessoais. Uma vida mais sábia naquilo que tange a nossa justiça. Como aprendemos na Escola Bíblica na lição 16, domingo passado. Naquilo que tange o meu relacionamento interpessoal com os meus irmãos. A justiça diante dos homens. E a nossa reverência, a nossa piedade diante de Deus. Nós podemos parafrasear aqui e dizer que aquele que tem êxito em guardar a palavra, esconder a palavra, mediante a ação da santificação e alcançando o estágio de santidade,
ele se inclina à sabedoria, ele se inclina para Cristo. Ele tem uma mente voltada para Cristo. Os seus pensamentos, ele começa a entender que precisam ser levados cativo a Cristo. O que é levar algo cativo? O que é os meus pensamentos? É pedir para Deus, Deus, tu vai pegar aquilo que eu penso. Deus, tu vai pegar a minha forma de pensar, aquilo que eu acho que é certo. Deus. A minha maneira, a minha percepção diante do mundo. Tu vai pegar este pensamento e tu vai levar preso contigo, Cristo. Tu vai levar, tu vai tirar isso de mim. Eu não quero mais que eu seja escravo dos meus pensamentos, da minha maneira de viver, daquilo que eu acho. Eu quero temer a Ti, Senhor. Eu quero ter a minha mente renovada, Aleluia. Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E tu vai levar cativo a Cristo. E agora, fazendo isso, você vai começar, nós vamos começar a experimentar os pensamentos de Deus. A mente de Cristo, que o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A pessoa nasce de novo, ela tem a mente de Cristo, só que a santificação vai levar o crente a usufruir da mente de Cristo. Por quê? Eu nasci de novo. O novo nascimento, nós podemos dizer que é o verbo, a primeira atitude ali, ele se separou, ele nasceu de novo, ele está agora numa condição de consagrado, né? Nasceu de novo, condição de consagrado, condição de separar, lá do verbo kadesh, ou enfim, no Novo Testamento, o agiatsu, se separou, né? Por uma obra. Só que ainda está a carne, os pensamentos, a sua forma de pensar. Agora ele entra no processo de santificação. E ele vai começar a guardar a palavra no coração. A palavra sendo guardada no coração todos os dias, esta palavra vai começar a surgir efeito na sua mente. E consequentemente vai começar a surgir efeito nos seus comportamentos. Aleluia. E a sua vida vai mudar. Isso é cristianismo. Agora, Cristianismo é mudança de vida. Romanos, a palavra vai dizer que a lei do Espírito me livrou da lei do pecado. Eu estava preso numa lei de pecado que antes a gente falou no começo. É natural do ser humano. Todo ser humano é o que Deus falou de Israel e Judá. O coração contaminado. Agora, a lei do Espírito é uma lei. Eu não fico sem lei agora. Eu estou debaixo de uma lei, que é a lei do Espírito de vida, que agora me tira do domínio da carne e do pecado e me leva cativo para o reino de Deus. A minha mente cativa a Cristo. E o que acontece? O que Paulo fala à igreja de Corinto. O Espírito nos revela as profundezas de Deus. E agora a minha mente já não é mais escrava desse mundo, dessa natureza. Ela é santificada por Deus, né? E é um processo contínuo, né? Que coisa tremenda, irmãos. A palavra de Deus é muito profunda. Tá tão gostoso aqui. Mais 10 minutinhos. E não, mais 15 minutos. 15 Vamos minutos. ouvir um louvor então. Tava tão bom que a gente não botou um louvor até agora, mas vamos ouvir então um louvor, irmã Valquíria. Coloque para nós aí. O louvor pode ser o do irmão Ismael Mendes, o último que ele lançou. E logo após, irmãos, vamos estar finalizando este estudo bíblico maravilhoso. Se tem dúvidas, aproveite o momento do louvor para perguntar. Coloque o seu questionamento aí no chat, se porventura há. E nós vamos estar lhe ajudando aqui na medida do possível, se nós tivermos o conhecimento da resposta para vocês. Amém? Vamos escutar este louvor, vamos louvar a Deus e não saia daí, fique conosco até o final, vamos fazer uma oração juntos Glória a Deus. depois de terminarmos este estudo bíblico. Aleluia. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da
conforme do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou barro, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro, polido. Sou barro, polido. Sou barro para ser moldado. Aleluia! Quantos aí que estão me ouvindo são vaso na mão do oleiro? Glória a Deus. Vamos então dar continuidade aqui, só finalizando aqui, irmãos, já vamos orar. Eu creio que a palavra de Deus, ela falou com os irmãos nesta noite. E vamos só finalizar aqui este estudo bíblico. Obviamente, irmãos, que a gente não vai conseguir aqui esgotar este assunto jamais, até porque nós ficamos somente no versículo 1 e um pouquinho do 2,
do capítulo 2 de Provérbios. Mas nós vemos ali que há todo um traçado estabelecido por Salomão para que a gente venha conhecer o temor do Senhor. Vamos passar por cima ali, somente de forma rápida, quem sabe em um outro momento a gente dê continuidade a este estudo bíblico. Então, ele continua dizendo ali: para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares. Olha só o esforço, né? O esforço de procurar a prata, de procurar o ouro. Escondido ainda. Tesouro escondido. Não, procurar o ouro não é coisa fácil. Eu tive a oportunidade de ir em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Na verdade não foi em Belo Horizonte, foi na cidade de Ouro Preto, famosíssima cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, de entrar dentro de uma mina de ouro. Obviamente que hoje em dia não se tira mais o ouro, mas eu pude entrar dentro da mina, ver aquela rocha, e pude sentir um pouco a condição das pessoas que tinham que ficar ali, batendo, até achar aquela pepitinha de ouro, né? E depois passar por aquele processo, para que o ouro viesse a ser limpo. Oh, glória a Deus. E Glória a Deus. não era nada agradável, irmão Israel, estar dentro daquela caverna, como uma caverna, úmido, umidade. Águas escorriam pela parede e tu entrava assim, ó, quilômetros dentro da terra, assim, é uma coisa extraordinária. E da mesma forma, irmãos, muitas vezes não é agradável a nossa carne. É difícil, é penoso. A Bíblia diz aqui, olha, se você quer conhecer o temor do Senhor, se você quer viver a tua vida em reverência a Deus, você vai ter que passar por um processo onde a tua carne ela vai ser contrariada. Você vai ter que entrar dentro de cavernas para procurar o ouro, vai ter que entrar em situações e circunstâncias que você, em sua consciência humana, natureza humana, não gostaria de entrar e não gostaria de passar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se você procurar como um tesouro, como a prata, como o ouro que está escondido, aí você entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Oh, glória a Jesus. Glória Bendito a é o Deus. nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo, como a palavra de Deus se completa neste estudo aqui sistemático da palavra de Deus. Como a palavra de Deus se completa em 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aleluia. A nossa santidade, ou seja, o nosso estado de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nosso estado de santidade, ele tem que ser aperfeiçoado no decorrer dos dias da nossa caminhada com Deus aqui na terra. E tem que ser aperfeiçoado aonde? No temor do Senhor. Eu tenho que passar por este processo que o Salomão está nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante acrescentarmos, né, que agora o Antigo Testamento fala muito em temor, né, que é essa adoração comportamental. Todavia o povo ele não conseguia verdadeiramente andar no temor do Senhor, né. Na verdade, a lei de Deus vem para apontar o pecado na vida do ser humano no Antigo Testamento, para que agora no Novo Testamento nós tivéssemos entendimento da importância que é a graça de Deus. E é a graça de Deus que nos capacita. Acho que é o que complementa tudo aquilo que nós vimos hoje. Que é isso, nós somos falhos, nós somos pecadores, é difícil para nós andarmos no temor do Senhor, mas nós agora estamos no tempo da graça de Deus, de buscarmos a graça de Deus, nos humilhando na presença de Deus, que é o que nós temos visto na nossa revista, né?
a respeito desta graça transformadora, essa graça capacitadora, né, que é a força que Deus nos dá para andarmos no temor de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, irmão Gessé, gostaria de dar mais alguma palavra final antes de orarmos? Bom, para encerrar minha participação aqui, eu quero só deixar o versículo 27 de Romanos 9, que diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que nós entendemos com a palavra de Deus é que mesmo que o mundo jaz no maligno, Deus, pelo seu Espírito, sempre reserva um remanescente. Quando Elias, o tisbita, estava dentro da caverna e pensou que estava sozinho, Deus diz: reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, a igreja ainda resiste ao poderio das trevas e é o remanescente de Deus neste período de trevas para temer ao Senhor enquanto o mundo não quer saber da santidade do Senhor. Nós estamos aqui para guardar a palavra pela graça de Deus que foi derramada sobre nós, e nós não abrimos mão da graça de Deus, ainda que muitas vezes nessa caverna do ouro lá em Minas Gerais, às vezes dá vontade de sair correndo, mas nós precisamos seguir firme, porque nós sabemos, irmão Arthur e irmão Israel, que a vitória é certa. Glória em nome de Jesus, e Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar Aleluia. neste momento. Vamos pedir para o diácono Gessé, que é um dos nossos pilares de São Leopoldo, de jejum e de oração. Vamos pedir para o irmão Gessé, então, nos ajudar, para Deus nos ajudar a entender o temor do Senhor cada vez mais, e vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus para que a gente permaneça, irmãos, com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito íntegro até a vinda do Senhor Jesus. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos nos manter em santidade se quisermos ver ao Senhor hoje, ter experiências com Deus hoje e amanhã. 1 minuto de oração. Pai Celeste, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua presença nesta noite, através deste estudo bíblico. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra transmitida ao nosso coração. Fala conosco a cada momento mais, para que não percamos isto que aprendemos de ti. Nos ensina, Senhor, a guardarmos o temor que vem de ti, a amarmos a tua palavra, a te respeitarmos como tu mereces ser adorado e glorificado. Deus, nos dá esta sabedoria, Senhor, e nos conduz pelos caminhos da tua presença, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Senhor, sustenta os nossos passos, Senhor, para que permaneçamos firmes na tua palavra e não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda. Abençoa cada irmão e cada irmã que esteve conosco. Conduze-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade. Dependemos de ti, Espírito Santo, e declaramos que te amamos de todo o nosso coração e não queremos te entregar nada superficial, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Aleluia. Amém e amém, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Deus na frente. Deus na frente. Glória Amém. a Deus. Aleluia. O soberano Deus.